Oi pessoal, segunda aula iniciando por aqui e nessa aula então vamos falar um pouquinho sobre o que mais pode ser feito além do cadastro. Bom, se vocês acompanham o Insta, o YouTube da Missão RH, vocês sabem que eu compartilho histórias reais, né? Quando as pessoas me autorizam, é claro, e quando essa história tem uma mensagem bacana para ser compartilhada. Então, uma história que me marcou muito foi de uma profissional que mandou um e-mail perguntando se haveria algo mais que ela poderia fazer, além de se candidatar normalmente pelo site, porque ela tinha exatamente aquela experiência que estava sendo solicitada na vaga. Então, como eu disse para vocês na aula anterior, ela fez uma boa leitura dos requisitos, né, das habilidades dela própria para a vaga, e ela fez uma abordagem super inteligente. E na aula que vem, então, sobre abordagem, vocês vão entender um pouquinho melhor essa estrutura de comunicação, o que exatamente essa profissional fez e o que é indicado para você se apresentar para uma vaga também. Bom, mas vamos decodificar esse caso, então. O mais importante aqui, tem tantas outras histórias também, mas é que, por exemplo, ela se posicionou de modo a questionar o que ela deveria fazer e depois ela largou uma isca para mim, dizendo que ela sabia fazer exatamente a atividade A, B e C, que era o que eu estava precisando para fechar a vaga. Então, uma coisa que a gente trabalha muito nos nossos grupos fechados, no clube do emprego, nos treinamentos, sejam eles presenciais ou enfim, né, da forma que a gente consegue fazer, é que as pessoas têm o mesmo poder e as mesmas responsabilidades da empresa que contrata. Pensa comigo. Tanto a empresa quanto o profissional tem algo que eles querem e algo que eles podem oferecer em troca, né? Então a empresa tem uma vaga que paga, né, para a pessoa, enfim, e a pessoa do outro lado vai aprender alguma coisa e colocar suas habilidades em prática, vai receber por isso, né? Então o profissional ele quer trabalhar para se sustentar, ele quer comprar casa, ele quer ter dinheiro, ele quer utilizar suas habilidades, ele quer aprender, enfim, tem que ser uma via de mão dupla. Então, quando você estiver procurando uma vaga, pensa no que mais pode ser feito para isso. Acesse o site dessa empresa, né? Essa empresa disponibiliza o e-mail do site. Tem como chegar nessa empresa por outra via para reforçar esse contato? A empresa tem algum WhatsApp, tem algum outro tipo de atendimento? Então, quer dizer, o que mais você pode fazer em paralelo? Ou talvez até antes de enviar o seu currículo, dependendo do nível de vaga que você busca. Às vezes, até pode ser indicado que você fale por telefone com a empresa para criar outro tipo de impacto. Quer dizer, se você liga, você já tem uma percepção de como é o atendimento dessa empresa, você vai saber quem é a pessoa do RH, quem é o responsável pela contratação. Enfim, você já tem outro nível de conhecimento, de informação e assim você consegue enriquecer o processo e isso vai te ajudar a chegar lá não só de uma forma mais rápida, mas também de uma forma mais qualificada, que é uma tecla que vocês vão me ver falar sempre, conteúdo gratuito nos treinamentos é sempre que eu vou falar, certo? Então é importante que você também lembre de ser estratégico na sua abordagem, a gente vai ver isso na próxima aula, então você vai ver, né, você vai ter uma estrutura ali que funciona muito bem, porque você utiliza a percepção de valor exatamente da pessoa que vai estar falando com você, e essa é uma maneira ótima de virar o jogo. Muitas pessoas têm dúvida se devem ligar, se devem ficar pedindo informação, mas olha só, pensa comigo. Uma coisa é se você faz entrevista na terça, liga na quinta, na segunda-feira seguinte e na quarta na sequência. Mas ok, isso seria outra etapa do processo, nem é sobre isso que a gente está falando. Agora, pensa comigo sobre você ligar, se apresentar de uma forma inteligente, interessante e estratégica para alguém que tenha uma necessidade, um problema que você pode representar a solução. Isso é outra coisa totalmente diferente. Então, sim, isso é uma das coisas que tende a ter mais sucesso quando você pensa em ir além de um simples cadastro de currículo, seja na agência ou seja diretamente vagas anunciadas na empresa, né? Então, essa aula é mais curtinha mesmo porque o que eu preciso que você perceba é essa importância mesmo de você correr atrás da vaga dentro de um certo limite, né? Para que o recrutador, claro, tenha interesse e que ele queira falar com você. Então isso depende basicamente de você, da sua estratégia, de como você vai arquitetar esse passo a passo para chegar até lá. Ah, e tem outra coisa também, antes que eu esqueça, é que você pode obter mais informações sobre a empresa, conversar com pessoas que trabalham, enfim, nesse mesmo lugar, nessa mesma empresa que te interessa, né? Através do LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social profissional e geralmente as pessoas ali, elas são receptivas, né? Então, apesar de ser uma rede social um pouco mais formal, né? Porque esse, é claro, é o objetivo dessa rede social, não é foto, fofoca, nada assim, é mais profissional mesmo. As pessoas que elas estão ali, elas também querem ser vistas e fazer relacionamento com outros profissionais cadastrados.
Então, dificilmente você vai ficar sem resposta se você fizer um contato com uma pessoa, seja do RH ou seja de uma área, né, a área que você pretende trabalhar, certo? Mas lembra sempre de ser estratégico e não perder de vista com quem que você está falando, certo? Então, agora sim, isso é tudo por enquanto. Eu te vejo na próxima aula. Até mais!